RDC Esporte. Oferecimento Plenobras. Materiais elétricos e hidráulicos. Boa tarde, tudo belezinha, tudo belezinha. Segunda-feira de sol, que maravilha, né? Depois de tantos dias de chuva, a gente vai falar aqui da rodada do fim de semana do Campeonato Brasileiro, muito, porque Inter e Grêmio jogaram no sábado, porém, os outros jogaram no domingo, e tem jogo até hoje, né? Enfim, nós vamos falar da situação do Campeonato Brasileiro, você vai comentar com a gente, vamos falar também dos jogos da quarta-feira. Jogos importantes e Copa do Mundo para os adversários. Vamos falar, obviamente, sempre assunto da semifinal Flamengo e Grêmio no Maracanã, dia 23. Então a gente tem muito assunto importante. Hoje é segunda, mas a gente tem muitos assuntos importantes, tem entrevistas importantes, tem lances importantes, tem muita coisa importante. E a gente precisa que você compartilhe, que você mande o seu comentário, e a maneira que a gente tem de atender o seu comentário, responder, né, o que você está achando da dupla Grenal, do Campeonato Brasileiro, de tudo. E você vai ver como tem muito assunto importante. Então você manda o seu comentário para a RDC TV, né? O Facebook RDC TV, que a gente vai receber, a gente vai responder com a Vitória Caroline nesta segunda-feira. Os assuntos são muitos, né? São quentes, e a gente tem várias imagens aqui para mostrar para você, polêmicas, muito polêmicas, entrevistas polêmicas, enfim, participe com a gente até a 1h da tarde, vamos lá com RDC Esporte, um programa que está bombando do meio-dia até a 1h. Por exemplo, onde andará o Guilherme Paz nesta segunda-feira de sol? Que isso, no centro de Porto Alegre, com a sua camisa. É do centro também essa camisa, Guilherme Paz? Boa tarde. É do centro novamente, boa tarde, Paulo Brito, mas novamente não é do centro de Porto Alegre, lá das Europa, né, como diz um amigo meu. Brito, aqui na frente do Mercado Público, daqui a pouquinho, para saber a opinião dos torcedores, né, sobre a rodada do final de semana e sobre o que está vindo agora para a dupla Grenal na quarta-feira de Campeonato Brasileiro. Mas vou falar para o Vitor Ochoa dar uma passeada com essa câmera maravilhosa, porque Grêmio Internacional tem grandes desfalques para esse meio da semana. O Grêmio não vai ter Kahneman com a seleção argentina que encara a Alemanha e o Equador. O Brasil tem Everton e Matheus Henrique para jogos contra Senegal e Nigéria. E o Internacional sem Nonato com o terceiro cartão amarelo, Paolo Guerreiro com a seleção peruana e o zagueiro Bruno Fux, que está sendo titular agora sem Moledo, com a seleção olímpica, Paulo Brito. Maravilha, olha só. Em seguida nós vamos, fique aí Guilherme Paz, porque em seguida nós vamos falar muito de Internacional, de Grêmio, dos jogos que passaram no fim de semana, dos jogos que vão acontecer na quarta-feira, inclusive tem um Grenal hoje, que em seguida o Guilherme Paz vai falar, mas nós tivemos ontem o futebol feminino, e você vai entrando, vai compartilhando, que daqui a 5 minutos vou chamar o Ribeiro Neto aqui, vou mostrar as imagens do jogo do Inter contra o Cruzeiro, polêmico jogo, o Inter estava ganhando, o VAR deu um pênalti, né? O Inter empatou com o Cruzeiro, enfim. O jogo do Grêmio 0-0 com o time do Corinthians, aqui na Arena, em Porto Alegre. O que o Renato poderia ter mudado no time? Esse é o time ideal, tudo vamos saber com o Ribeiro Neto. A entrevista do presidente do Corinthians, a entrevista do Renato, enfim, tem muitos assuntos. Estou esperando você entrar. Como é que estamos aí? Tem muita gente. Vitória Caroline? Tá chegando, você tá chegando. Então, Guilherme Paz, volta aí, vamos falar do jogo que transmitimos ontem no Gauchão Feminino, o Internacional contra o Oriente de Canoas, que a gente tem que valorizar o Oriente pela participação no Campeonato Feminino, por estar incentivando, estar acreditando no futebol feminino, né? O Oriente, mesmo tendo sido goleado. Foi 11-0 o jogo, a gente vai mostrar os gols aí, enquanto o Guilherme analisa pra gente o jogo de ontem, foi no Sesc. Vamos lá, Guilherme. Pois então, né, um jogo placar de 11-0, um placar muito elástico das gurias coloradas sobre a equipe do Oriente. A equipe do Oriente é ali de Canoas, mas é muito bom ressaltar que esse momento do futebol feminino, sobre essa evolução do futebol feminino, o Internacional é uma equipe profissional e a única do Brasil que tem desde o Sub-12 com as escolinhas da Duda até a equipe profissional. Na quarta-feira, por exemplo, o Sub-18 do Internacional encara o São Paulo, categoria de base do Internacional sendo valorizada. A equipe do Oriente, que sofreu 11 gols,
é uma equipe totalmente amadora. As meninas até pagam para jogar. As meninas ontem, por exemplo, saíram ali do Sesc e foram lá para o Rodrigo Mendes jogar o futsal, porque elas dependem também de jogar o futsal, para recompor, né, aquela renda dentro de casa. O Vitor vai passeando com as imagens também e vocês vão analisando os gols. A artilheira Luana Splinder, Fábio Simões, atleta de Copa do Mundo, Olimpíadas dentro de campo. Uma vitória magnífica desse Internacional que já soma 47 gols marcados e nenhum sofrido no Campeonato Gaúcho. E olha, teve clássico Grenal, o Internacional não quis nem saber. Passou por cima também, 4-0 sem o Grêmio ver a cor da bola. Agora, o retorno do Campeonato Gaúcho. Daqui 2 semanas, Internacional e Oriente se reencontram novamente. E daqui um mês, novamente o Clássico Grenal. Já é a decisão do Campeonato Gaúcho, vamos dizer assim, no dia 1º de dezembro, o Clássico Grenal lá na cidade de Juí. O clássico que é jogo único, onde tudo pode acontecer. Só que o mais importante disso é a disputa de 3º lugar, que o vencedor fica com a vaga no Campeonato Brasileiro da Série A2, Paulo Brito. Mais um time na elite do futebol brasileiro, vamos chamar assim, podendo aumentar ainda o nível desse futebol feminino aqui no estado do Rio Grande do Sul. Maravilha, maravilha. Valeu, Guilherme Paz. Futebol feminino, que é exclusividade aí. Gauchão de futebol feminino, charmoso gauchão de futebol feminino, que é exclusividade da RDC TV. Já tá aqui o Ribeiro Neto, fica só um pouquinho, só um pouquinho. Vamos lá, Vitória Caroline, tudo belezinha? Tudo belezinha, Brito, contigo. O que o pessoal tá dizendo aí pra gente debater com o Ribeiro Neto nesta segunda-feira? O Rodrigo Lima tá perguntando se não houvesse marcado pênalti a favor do Cruzeiro, o Inter venceria o jogo ou não? Na opinião dele, ele acha que não venceria o jogo. Vamos lá, mais adiante que eu já vou falar, isso aí já tá guardadinho aqui para debater com o Ribeiro Neto. O Cláudio Kraus está dizendo bom dia para vocês, hoje aqui no Hospital da Ubra fazendo uma consulta. Abraço, Cláudio de Igrejinha. Boa sorte para ti, saúde para ti também, né? Que a consulta dê tudo certo aí no Hospital da Ubra. Cláudio? É o Cláudio Kraus. Cláudio Kraus de Igrejinha, que maravilha, vamos lá. O Luiz Van Damme apareceu, né? Ele que não tinha comentado nada da última transmissão. Mas ontem comentou mais que o Ribeiro no futebol feminino. Impressionante, vamos lá. Está dizendo que sábado foi um empate com uma certa dose de derrota contra o Corinthians. Vamos lá, Ribeiro Neto, antes de mostrar aí as imagens dos dois jogos... O que você quer que eu fale primeiro? Vamos analisar a dupla Grenal no fim de semana. Começando, o Internacional ganharia do Cruzeiro se não fosse o VAR marcar o pênalti para o Cruzeiro. É isso que a gente tem. Grosso modo, sim. Mas porque o Internacional estava 1-0 pro Inter, teve VAR, o Cruzeiro cobrou o pênalti com o Fred e empatou. Essa é a realidade. Isso aí. Não é um bom resultado, ganharia o jogo, o Cruzeiro empatou porque o VAR inventou um pênalti? Não, é que assim, não é tão simples assim. Porque se fosse assim, a gente não analisaria futebol. O futebol tem que ter uma análise, porque os fatos acabam se contrapondo e se sucedendo na medida que eles vão acontecendo. O que quer dizer isso? O Ribeiro está falando difícil. Não. Se não acontece o pênalti, o Cruzeiro continuaria, né, tentando o gol. E a gente não sabe o que ia acontecer, se o Lomba ia fazer aquela defesa sensacional, se o Cruzeiro ia ter um outro... Não sei como é que seria o comportamento do Cruzeiro. Teoricamente, para mim, na minha concepção como analista, o Internacional deixou de vencer o Cruzeiro porque depois que tomou o gol, parou de jogar. Peraí. Vamos analisar. Depois a gente vai analisar também durante as imagens. Tá aí já. Agora, pode ser agora, já que o Pedro já botou agora, tá aí, o Fred, centroavante, experiente. Por que o Guerreiro virou o André, Ribeiro Neto? O André, aliás, tem melhor aproveitamento dos últimos 10 jogos que o Guerreiro. Fez 4 gols, o Guerreiro fez 2. O que está acontecendo com o Guerreiro, Ribeiro Neto? Bom, vamos começar então. É uma análise que nós temos que fazer e fazer com que o torcedor pense a respeito desse questionamento seu. Em primeiro lugar, eu quero dizer o seguinte, esse jogo aí que nós estamos vendo, Internacional, muito mais time que o Cruzeiro completamente desorganizado. Esse toque que ele deu para o Nico Lopes, eu não posso passar por cima, eu acabei de falar. Isso aí que ele fez é coisa de meio de campista. O Inter não precisa que ele faça isso, o Inter precisa que ele faça o que o Nico Lopes fez. Entendeu? Ele é um goleador, ele dava vitórias para um time do Inter que é um time comum. Então, o Guerreiro é que vinha garantindo vitórias importantes, não é?
e ele parou de fazer gols. O Inter tem dificuldade, porque o Inter precisa do artilheiro guerreiro, o grande nome do futebol mundial, que é o centroavante colorado. Eu quero dizer o seguinte, depois nós vamos analisar esse pênalti aí, né? E as pessoas... Aí, ó, se tu puder parar aí, Pedro, já que nós estamos fazendo aqui, as pessoas estão equivocadas, né, ao analisarem esse lance, que para mim não houve pênalti. Sim. Mas ele não foi marcado pela questão embaixo, ele foi marcado pela questão do braço esquerdo do Patrick. Olha lá, é isso que o juiz deu. Sim. O juiz viu na concepção dele junto com... Os comentaristas de arbitragem viram o vídeo 400 vezes, todos disseram que não foi. Mas eu também acho que não foi. Sim. Mas o que eu estou dizendo é o que foi analisado. Não foi analisado se houve toque por baixo ou não. Sim. O que me surpreende é que as pessoas não conseguem enxergar. O que foi analisado ali foi o braço esquerdo do Patrick, que, segundo o VAR e segundo o árbitro depois, houve um empurrão. Sim. Entendeu? E é isso que foi analisado. Na minha concepção, não houve. Houve apenas uma ocupação de espaço e não houve pênalti. Mas é isso que houve. O Internacional deixou empatar e não teve a vitória, porque o Internacional, como é costumeiro em jogos fora de casa, salvo raríssimas exceções, o Inter faz o gol e simplesmente abandona o jogo. E deixou o Cruzeiro, mesmo com mas isso, posso fazer um parênteses nesse ponto agora? Claro. Abandonar o jogo quando estava ganhando, o Internacional, todo mundo fala que abandona o jogo quando arranca na frente. Isso é uma ordem do Odair? Não é, isso aí é uma questão... Ou é porque o Inter fez um gol 1-0 e o outro sempre tem um time, quando o Inter está ganhando, tem um time do outro lado. Sim. O time do outro lado é obrigado a jogar. Claro. Ele jogando empurra o adversário para o seu campo. Sim, normalmente é uma coisa óbvia e clara que o time da casa perdendo, ele vai começar a jogar. E começando a jogar, ele empurra o adversário para o seu campo. Não é isso? É isso. É uma coisa automática, não é ordem de ninguém. E aí nós temos aí também que ver as limitações do próprio Internacional. Isso tem a característica natural dos jogadores. O Internacional sabe jogar e é treinado para jogar treinando. Então, é um movimento quase que automático do Internacional dar 2 passos para trás. Porque isso é treinado constantemente. Como tu pegou um Cruzeiro combalido, o Inter tem o quê? Que mudar a postura. E ele começou muito bem. Só que isso tem um limite. Depois ele acaba voltando automaticamente ao natural, que é jogar atrás da linha da bola. Foi isso que aconteceu e que tem acontecido normalmente. Para mudar isso, olha lá, veja o braço esquerdo do Patrick. Sim, mas isso aí já foi sábado. Então eu só quero relembrar que, na minha concepção, não houve pênalti, mas o que foi marcado, não houve toque por baixo. O que foi marcado, supostamente, seria esse braço esquerdo do Patrick, no jogador do Cruzeiro. Então, o que acontece com o Internacional é normal diante das limitações de um time. E outra coisa que eu quero dizer para vocês, e para ti especialmente, não vejam no Guerreiro o problema no Internacional. O Guerreiro não é o problema do Inter. Ele vinha fazendo gols e dando vitórias importantíssimas ao Internacional em todas as competições. Por quê? Porque ele é um jogador de maior qualidade no time do Inter. Por quê? Porque é o jogador mais caro, de maior qualidade. Ele é o ídolo da seleção do Peru, foi um dos maiores jogadores da história, depois do Oblitas lá no Peru. Ele é artilheiro. E um time comum como o Internacional, que é comum. Depois, o grupo da segunda divisão só teve Guerreiro, Patrick, Zeca e Bruno de reforço. Quantas finalizações teve o Guerreiro nesses jogos todos aí? Nenhuma. Por quê? Porque ele foi marcado. Muito bem. Mas centroavante, ele vai ser marcado sempre. Sim. Se ele não souber sair ele não recebe bola com qualidade, é isso? É isso aí. Mas e a bola que vem cruzada da linha de fundo? Ele não tem que pular, ele não tem que dar um jeito. Sim. Qual é a bola? Ele pulava. Me mostra um lance aí no jogo de ontem, no jogo de sábado. Bom, então o problema é a falta de qualidade no passe. Não é evidente. Do Inter, o problema não é o Guerreiro. O problema é de concepção do time. Mas antes chegava com o mesmo time? E especialmente nos jogos em Porto Alegre. O Inter em Porto Alegre tem uma outra postura. Tu vai ver o percentual. Quantos gols o Guerreiro tem fora de casa e quantos o Guerreiro tem dentro de casa? A diferença é enorme. Por quê? Porque o Inter, quando joga em casa, ele é o mais proponente ao jogo. Então, a gente tem que analisar o macro das coisas. Aí você vai perguntar, então o André não é o culpado. É diferente. Porque o André tem várias oportunidades de finalização.
Ele erra porque é ruim. Sim. Né? E depois eu vou explicar para vocês por que o André joga no Grêmio. Sim. Não é porque o Renato é maluco, não é porque o Renato é teimoso, mas depois eu vou falar, tá? Sim. Então, assim, ó, a grosso modo, gente, o Internacional faz uma campanha dentro dos seus limites. Né? Eu sei que o torcedor internacional, pela grandeza do clube, quer sempre que o Inter ganhe, quer que o Inter dispute título. Não, gente, o Internacional disputou um título esse ano. Disputou a Copa do Brasil e perdeu. Por que perdeu? Perdeu porque tem seus limites. E poderia até ter ganho, né? Mas, infelizmente, né, o Atlético Paranaense foi mais competente. Ah, o Ribeiro está sendo simplista. Os limites do Internacional... Não, eu não estou sendo simplista. Eu estou encarando a realidade como ela é. Né? O Internacional no Campeonato Brasileiro, com todas as limitações, vai disputar uma vaga na Libertadores da América. E é esse o campeonato do Inter. Tá, mas agora tá pronto. Isso que você está dizendo. O Inter tem as suas limitações porque o grupo é um grupo comum. O técnico Odair Helman está sendo criticado que não presta. Por que o Inter está disputando essa vaga na Libertadores? Porque foi finalista da Copa do Brasil. Por quê? É porque assim, ó, a gente tem que entender que quando a paixão, ela cega, né? Você pode ver na sua vida pessoal, a paixão tira você da órbita. Deixa eu só, né? outro parênteses. Eu sei que eu te interrompo muito, mas é o seguinte, eu acompanhando comentaristas de São Paulo, todos, 100%, elogiam, são apaixonados pelo Odair, que faz um grande trabalho. Ontem eu ouvi programas das emissoras de rádio de Porto Alegre, elogiam o Odair que faz... Aí a torcida o domingo inteiro nas redes sociais dando pau que o Odair é culpado de não ter ganho do Cruzeiro lá em Cruzeiro. O Odair vai viver esse dilema, como eu já falei diversas vezes, até ter crédito. Ele vai ter crédito quando ganhar um título. E quando vier jogador de qualidade, evidente. como tem o Grêmio, como tem o Flamengo, como tem o Palmeiras. O Inter, para almejar títulos, ele tem que qualificar o seu time. Né? Tem que rejuvenescer o seu time. Segundo a diretoria, vai ter dinheiro no fim do ano. Eu só não sei. O fato é, gente, que por mais dura que seja essa realidade, por isso que eu falei de paixão, o torcedor, ele é cego, ele não está... O torcedor, na sua essência, ele não quer saber se esse clube tem dinheiro, não tem dinheiro, se gastou, se não tem gastou. Ele nem sabe. O torcedor, ele não quer saber porque não sabe. O torcedor, na sua grande maioria, né, existem aqueles mais assim, mais racionais e tal, mas na sua grande maioria, ele é resultadista. Sim. Ganhou, tá bem, perdeu, tá mal. Né? Então, o que acontece? O torcedor do Inter já cansou de perder. Vem de um momento ruim, está num momento de transição, mas ele não quer esperar, ele quer para já. Só que, infelizmente, as coisas até podem acontecer, mas elas normalmente não são assim. Vamos lá, Vitória Carolina e o torcedor concorda com o Ribeiro Neto. Vamos ver o que eles estão dizendo aí, os torcedores que estão seguindo no Facebook RDC TV. O Humberto Claudino está dizendo que esse juiz do jogo do Inter foi o mesmo que anulou um pênalti no primeiro jogo do Grêmio com o Corinthians. Bom. Segue, vamos lá. Vamos ver o que mais. Vamos lá. Quem João mais? Guimarães está dizendo que o Odair é ruim por fazer trocas erradas durante o jogo. Ele fez trocas erradas durante o jogo contra o Cruzeiro? Não fez. Não fez nenhuma? Então tá, vamos ver o Odair falando. Mas a culpa é do Odair. Vamos lá o que ele fala aí. Então eu sempre falo, futebol tem 95 minutos. Independente do que aconteça dentro do campo de jogo, nós temos que manter a postura, a concentração até o final. Mesmo se você saia na frente ou se você sai atrás do placar. Porque é aqueles minutos pós o gol, tanto que o nosso gol, o primeiro gol nosso no primeiro tempo, logo em seguida nós criamos mais 2 ou 3 situações para fazer o segundo. E não fizemos. Então não deixamos de ampliar no primeiro tempo e acabamos cedendo o empate para o Cruzeiro. A importância, assim... Como eu disse, nós merecíamos ganhar. Mas quando você joga um campeonato de 38 rodadas, você tem que ver o confronto direto com essa equipe nos 2 jogos. Nós fizemos 4 pontos contra o Cruzeiro nos 2 jogos. 4 pontos. E aí você tem que pegar jogo a jogo e fazer essa condição para, certamente, se você manter essa média de maior pontuação que o seu adversário, você vai brigar pelo título e pela parte de cima da tabela. Foi o que a gente fez no ano passado e é o que a gente está fazendo agora. Nós precisamos continuar assim. Bom, o Inter joga contra o CSA, que tem o Argel Fux de treinador na quarta-feira. O jogo é lá em CSA, lá em Alagoas. E o time do Argel CSA está em 17º.
vencendo, ele sai da zona do rebaixamento. Então vai ser uma Copa do Mundo esse jogo. Vai ser uma fumaceira danada. Provavelmente, mas não quer dizer que isso não dá bola, tá? A atitude às vezes é boa, ela pode agregar alguma coisa, mas a essência ainda é a bola. Então, na minha opinião, o Inter, mesmo com os desfalques que tem, ainda assim é favorito contra o CSA. Guilherme Paz está aí no centro de Porto Alegre, Guilherme Paz, hoje tem Grenal de aspirantes, às 6 horas, decisão do Campeonato Brasileiro, primeiro jogo de ida, né, no Beira-Rio. Então, vai jogar o Pedro Lucas, é o centroavante do Inter hoje no Grenal de aspirantes, é isso? É isso mesmo, afinal o jogo de ida, né? Terceira edição desse Campeonato Brasileiro de Aspirantes. O Internacional que está na terceira final consecutiva, com o Pedro Lucas de centroavante. E Trellis, hein? Trellis será o centroavante titular do Inter Profissional na quarta-feira, Brito. Beleza, é isso que eu queria saber. Até já, Guilherme Paz, até já. Como é que o Inter vai ganhar do CSA se o Trellis vai ser o centroavante, Ribeiro Neto? Me diz. Olha, eu vou dizer uma coisa, o futebol é tão maluco, que eu não duvido que o Trellis meta um golzinho assim, mas isso aí, é claro, fora da curva, né? Isso pode acontecer como eu namorar a Gisele Bündchen. Tudo pode acontecer, mas pode acontecer, né? Eu acho até que não sei se ele vai ser titular contra o Pedro Lucas vai jogar hoje? Não, mas o Pedro Lucas joga hoje e viaja. Mas talvez ele não jogue, ele joga com parede enfiado. Pode ser. Vamos ver os gols do CSA, que ganhou de 3-1 do Avaí, o CSA do Argel Fux. É 17º colocado, Ribeiro Neto. E se ganhar, imagino que vai ser lá o estádio, e o Argel Fux conhecendo a fumaça, ele vai querer fazer mais fumaça ainda para mostrar trabalho. Eu conheço o Argel. Normal. Ele não gosta de ganhar, de perder nem pelada. Mas às vezes isso atrapalha, tá? Às vezes quero mostrar, isso atrapalha, né? Isso emburrece. Toda vez que tu sai do teu normal, tu fica burro. Né? O lance que virou polêmica foi o lance do segundo gol, que nós vamos ver agora, não sei se vai dar o lance, que é o pênalti marcado pelo Daronco sobre o jogador do CSA, né? Do empurrão. Aí já, não mostrou, né? Que seria o empurrão. Eu quero dizer para vocês o seguinte, é um lance polêmico, é um lance onde há claramente o jogador tentando ou não empurrar o jogador do Avaí. Só que, como eu já falei para vocês, imagem não demonstra intensidade. Sim. Só quem sabe a intensidade é quem está ali, o juiz. Sim. Tá? E aí é interpretação. Eu não daria o pênalti. Mas, vou repetir, imagem não mostra intensidade. O que dá o tom da intensidade numa imagem é a reação do jogador ou da bola. Sim. Como é que foi o chute forte? Porque ela bateu na barreira e o cara caiu. O cara caiu na barreira, dá a noção do chute forte. A bola bateu na trave e subiu alto. Bom, chute forte, né? Por quê? Não porque você viu que o chute foi forte, sim porque a bola bateu na trave e subiu. É a reação. E isso vale também para os empurrões, vale para as faltas. Imagem não mostra intensidade, gente. Tá? Bom, vamos falar do Grêmio então, que empatou com o Corinthians. O Grêmio jogou em casa contra o Corinthians, o resultado foi 0-0. Eu acho, começou com o Léo Moura, começou com o André e começou com o Maicon. Não seria hora de já começar a experimentar uma improvisação de lateral direito, já que o Galhardo não dá para jogar no Maracanã contra o Flamengo e o Léo Moura, com 40 anos, não vai acompanhar o ritmo dos jogadores de ataque do Flamengo? Não era hora de botar um lateral? Poderia. O Renato botou até o PP, botou o Alisson, mas nenhum deles vai ser lateral direito contra o Flamengo lá no Maracanã. Por que ele não botou o Tassiano ou alguém? Isso, nós falamos a respeito de experimentar o Tassiano, ele teria 5 jogos para fazer isso, mas ele não vai fazer, ficou claro para mim. Mas quem vai jogar lá então? Vai jogar o André, inclusive. Quem? Contra o Flamengo vai jogar o André. Vai jogar o Léo Moura, vai jogar o Maicon e vai jogar o André. Léo Moura vai ser o titular da lateral direita com 40 anos no Maracanã contra o Gabigol, contra... E eu vou explicar por quê agora. Posso explicar? Pode explicar. Vou explicar. Gente, assim, vamos primeiro ver os lances que eu gostaria de explicar me mostrando, né, para as pessoas terem um pouquinho mais de facilidade para entender o que eu quero dizer. Em primeiro lugar, antes de mais nada, eu também acho que o André não joga absolutamente nada. O André vai ser titular, o Tardelli vai ser reserva. É o que eu acho. Eu acho que joga o Tardelli. Eu vou explicar por quê. Eu também acho que o André não joga nada. Acho que é um jogador que não é do tamanho do futebol do Grêmio, tá? Sim. Isso é bem claro. Agora, gente, por mais que o Renato seja teimoso,
Por mais que o Renato, por muitas vezes, seja prepotente, e por mais que o Renato tenha todos esses defeitos, eu não posso achar que o Renato pode ser tudo menos burro. E burro o Renato não é. Tá? Nem a comissão técnica dele. Então, gente, por que o Renato insiste com o André? Não é porque ele esteja satisfeito com o futebol do André. Sim. Agora, na Câmara da Verdade aqui, ó. Vem cá. Eu vou dar agora, em primeira mão para vocês, por que o André joga. Segundo o Renato e a sua comissão técnica... Ele quer um jogador lá dentro da área. E baseado em ele números... acha que o André é esse jogador dentro da área. Aí que está. Aí é que está. O André é um jogador que tem uma forma de jogar. Sim. Bem ou mal, ele tem uma forma de jogar. De ficar dentro da área, de movimentar. E com esta forma de jogar, os outros jogadores do Grêmio jogam mais. Sim. Então, o André ruim ele é um hortifruti, uma nada. Só que, para o padrão de jogo do Grêmio, sim, a presença do André em campo melhora o Michael, melhora o Everton, melhora os laterais. Vocês estão conseguindo compreender o que eu estou dizendo? Só deixa eu explicar. Não é o aceitável, não é. O André não joga nada. Mas ainda assim, então o fato de ele estar na área prendendo os zagueiros, sim, o fato dele ter, às vezes, conseguir fazer uma parede para os meias chegarem, às vezes ele conseguir combinar uma jogada, não, e às vezes ele está ali para finalizar. Não vale a pena tu seguir com isso aí, porque eu vou dizer um número aqui que vai derrubar tudo isso que o Renato acha que tu está comentando. O Grêmio fez 16 gols em 4 jogos desde que o André saiu e que o Tardelli entrou. Contra quem? Tá bom, mas fez 16 gols em 4 jogos no Campeonato Brasileiro. Contra quem? Com o Tardelli, depois que o André saiu. Contra quem? Isso derruba, não interessa, é Campeonato Brasileiro. Tem time... Não, gente... Contra quem foi? Contra o Cruzeiro, combalido. Cruzeiro é ruim? O Cruzeiro vai ser rebaixado, como não é ruim. Que mais? Contra o Avaí, o Grêmio fez só contra o Avaí, o Grêmio fez 6. O lanterna do campeonato. Gente, por favor. Quem mais? Contra o Santos. O Santos é ruim. Não, o Grêmio lá na Vila Belmiro, vi o jogo. Eu vi. Foi um banho de bola do Grêmio. Não foi. O Grêmio fez 3 gols no contra-ataque, fez um gol com o Luan e depois os dois no finalzinho. Com o André não tem contra-ataque. Os dois finalzinho no contra-ataque. Tá bom. Porque o Santos saiu. Então, é que vocês têm que ler o jogo. Qual foi o outro? O Grêmio ganhou do Santos na Vila Belmiro com o Tardelli. O Tardelli já não estava mais em campo. Números são quantitativos. Sim. Vocês têm que analisar os números de forma qualitativa. Então, assim, por que tu acha que o André entrou no jogo contra o Flamengo? Para segurar o jogo lá na frente. Porque os zagueiros do Flamengo estavam muito livres. Sim. E eles faziam, junto com o Arão, a saída de bola. Ele botou o André para pelo menos ter uma figura, decorativa ou não, que prendesse a atenção dos zagueiros. Então, assim, não pensem assim, eu não gosto do André, não, eu acho o André um anaba. Mas ainda assim, e até eu posso não concordar, o Renato põe o André porque na concepção do Renato, a presença do André faz o time desempenhar melhor o seu padrão de jogo. Deu para entender? Vamos ver então o que o Renato fala. Vamos ver o que o Renato fala. Nós temos 2 entrevistas do Renato, na mesma entrevista, mas 2 assuntos diferentes. E a gente já viu aí os lances que foram no sábado, todo mundo já viu. E vamos ver então a entrevista do Renato sobre o jogo, né, contra o Corinthians, sobre o time que ele colocou e também sobre o jogo contra a equipe do Flamengo. Inclusive o Renato disse que o André é perseguido e que aí já não é tudo aquilo. Vamos lá, vamos colocar a entrevista do Renato aí, Pedro. Já vimos os lances, o jogo foi no sábado, então já vimos bastante. 23, gente, vocês vão cansar de fazer essa pergunta e eu vou cansar de responder a mesma coisa. O Grêmio tem mais 4 jogos pelo Campeonato Brasileiro. Então, eu vou respondendo em cima dos nossos adversários do Campeonato Brasileiro. Eu não sei o que vai acontecer até o dia 23, não são só com esses jogadores, com o grupo todo. Nós temos 4 jogos, a gente sempre torce para que ninguém se machuque. Então, os jogadores estão aí, está todo mundo recebendo oportunidades. Hoje você perguntou por que essas 3 mudanças, porque nós jogamos há 3 dias atrás, debaixo de chuva, no campo pesado, jogo pegado, corrido. E é normal, pelo grupo que eu tenho, é mexer em 3, 4 peças para dar sangue novo. Você vê que no final do jogo hoje tinham muitos jogadores muito cansados. Por quê? Porque a gente jogou há 3 dias atrás. Eles são humanos. E é por isso que de vez em quando eu faço alguma mudança, até porque alguns jogadores, no caso do Tardelli e do próprio Galhardo mesmo,
jogadores que estavam com a perna pesada, o Galhardo com dor no adutor, então não tem como arriscar. Você vai botar um jogador desse em campo, de início é capaz de você estourar e perder esse jogador por um longo tempo. Então o Galhardo foi poupado, não é que ele foi substituído. Olha só onde nós chegamos. Né? Ele foi poupado, mas eu Galhardo, não é acredito. porque ele falhou tanto quanto o Flamengo. Acredito. Vai ter alguma coisa ele falando do Luan aí, que eu queria falar? Sim. Então vamos lá. Vamos lá, vamos ver o Renato aí. Precisa melhorar muito ainda. O Luan está longe de ser aquele Luan. O Luan é o Luan. Então, o Luan não pode ser equiparado, digamos assim, a um jogador de um outro jogador. O Luan é um nível muito superior. Então, a gente espera dele exatamente isso. Pelo que ele representa para o grupo, pelo que ele representa para a equipe, ele precisa jogar bem mais. Bem mais do que ele vem jogando. Então, muita gente acha, ele melhorou. Ele melhorou porque ele estava muito mal. A realidade tem que ser dita. Então, ele melhorou um pouco, sim, melhorou um pouco, mas ele precisa melhorar muito mais, para que ele possa nos ajudar. Está correndo mais, está treinando mais, entendeu? Então, é um jogador que a gente teve que conversar bastante com ele, falar para ele que precisava treinar mais, ganhar mais força. Nesse ponto, ele ganhou. Agora, ele precisa voltar, não digo a ser aquele Luan em 2017, que vai ser difícil, mas ele precisa melhorar mais para nos ajudar ainda mais. Então, muita gente está falando, o Luan jogou muito contra o Flamengo, o Luan jogou muito hoje contra o Corinthians. Não, menos, gente. Menos, entendeu? Pelo que a gente conhece do Luan, ele precisa melhorar muito ainda. Foi a coisa mais lúcida que o Renato disse na sua entrevista. Existe um chamado inconsciente coletivo. O que é o inconsciente coletivo? Isso aí acontece na nossa vida, usualmente a gente nem percebe. É que as coisas vão se transformando em verdade, entendeu? Uma coisa chama a outra, vira uma bola de neve, e assim, o que me surpreende é que grande parte da imprensa, nossos colegas, assimilaram isso. O Renato foi perfeito na sua análise. Eu critico o Renato, mas quando ele acerta, eu sublinho também. A régua do Luan diminuiu tanto que qualquer coisinha que ele melhorasse ia chamar atenção. E é isso que aconteceu. O Luan estava entregue às traças. Ele deu uma melhoradinha. Ai, o Luan voltou! O Luan faz um gol. O Luan voltou! Peanuts. O Luan está longe ainda. E vou dar um recado para vocês. Então, se o Jean-Pierre estivesse inteiro... Joga o Jean-Pierre titular absoluto. Olha aqui, ó. Peguem, assim, se esforcem. Assim, eu sei que dá trabalho. Vejam de novo o primeiro tempo de Grêmio e Flamengo na Arena. Façam esse exercício para vocês verem com racionalidade o jogo. Um dos grandes responsáveis, o Renato foi o maior responsável, o maior culpado foi o Renato, pelo baile que o Grêmio tomou. Mas um dos alicerces foi, talvez nem pelo futebol, mas pela característica do Luan. Pois o fato do Luan não saber correr atrás da bola e não saber jogar marcando, ele foi um dos culpados do meio-campo do Flamengo estar livre. Porque o Luan não consegue combater, não é da natureza dele. O Jean-Pierre consegue. Se vocês verem, assim, não adianta ficar bravo. Vejam o jogo de forma racional. Eu vou ver o jogo para analisar, vou ver se o Ribeiro está louco ou não. Vejam, o Luan ele não consegue, o Luan não achou o meio-campo do Flamengo, porque também não é da característica. O Luan é um jogador que joga com a bola no pé. Entendeu? Ele é um combinador de jogadas. E o Jean-Pierre, a diferença? O Jean-Pierre também tem esse problema, tá? Mas o Jean-Pierre está aprendendo, até porque ele joga 2 passos para trás, a ser mais intenso. Que é o que o Luan não é. Então, assim, ó, o Luan, gente, tá muito longe. E eu não sei por que o torcedor não tem problema, eu entendo o torcedor. O torcedor gosta do Luan porque ele foi ídolo. É ídolo. Sim, mas eu não entendo como é que tantos analistas... Eu não sou corporativista, cara, eu não sou. Eles não conseguem enxergar e estão fazendo uma mentira pro torcedor do Grêmio. É mentira que o Luan está jogando muito. Enxerguem o jogo, pelo amor de Deus, gente.
Eu não consigo assim, sabe? Eu só quero dizer o seguinte, que eu sou um desses, fica aqui, não Eu tô pode. aqui, sou um mas eu desses fico nervoso, que elogia cara. a volta do Luan, porque o Luan já me mostrou em 2016, quando o Grêmio foi campeão da Mas faz Libertadores. 2 anos isso, cara. 2 anos! Gente... E quantos anos tem o Luan? 40? Não. Luan tem 28. Então faz 2 anos que ele não joga aqui mesmo Ah, futebol. bom, mas quem já... O ruim nunca vai jogar. E é o bom por isso, já jogou. É por isso que se tem esperança. Então, entendeu? É por isso que eu sou um Só dos que vibra com a volta do Luan. Só que ele já foi... o Renato disse a coisa mais lúcida na entrevista. A régua do Ainda Luan... não é. A régua do Luan. O que é régua, Ribeiro? É uma expressão moderna. O parâmetro da análise do futebol do Luan diminuiu. Era aqui, o Luan estava aqui, tá? Hoje, e ele veio para cá, aqui para baixo. Sim. Aí o que ele fez? Ele melhorou um pouquinho. Ai, o Luan! E na verdade ele tem que chegar perto daqui, gente. Vamos ver o que o Deu para torcedor... entender? Se o torcedor concorda com o Ribeiro Neto, como o torcedor concorda com o Ribeiro Neto, vamos lá. Antes, Brito, mandar um abraço pro pessoal do Salto do Jacuí, o Amaro Santos Alô, e a perto de Escolinha Salto Jacuí, Master de perto de Futsal. Sobradinho, aquele abraço perto de Cruz Alta também, aquele abraço, Salto Jacuí, quem é? O Amaro Santos. Alô, Amaro Santos, eu sei que ele faz um trabalho lá com a escolinha, não precisa nem continuar lendo, uma escolinha, trabalho de escolinhas lá maravilhoso em Salto do Jacuí. Amaro Santos, parabéns pelo seu trabalho, né? Porque não só por estar ensinando esse monte de garotos aí que eu acompanho, mas também, né, por estar ganhando títulos, por estar formando grandes craques em Salto do Jacuí, ali entre Sobradinho e Cruz Alta, né? Conheço muito bem lá, ó, Salto do Jacuí. Amaro Santos, né? Isso mesmo. Aquele abraço para você e parabéns! Que todo mundo siga esse caminho, né? Ensinando a garotada que está jogando futebol, está fugindo aí das ruas e está aprendendo e certamente teremos grandes jogadores no futuro. Quem mais? O Fabrício Soares dizendo: o Ribeiro tá louco. André é 1 a menos em campo e não prende zagueiro nenhum. Ai, 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 Ribeiro Neto. O Ribeiro Neto fugiu, viu? O Ribeiro Neto fugiu e o cara disse que o Ribeiro tá louco. Daqui a pouco eu quero ver ele se defender, porque o André não prende ninguém, além de não fazer gol, não prende zagueiro nenhum. Vamos lá. Mauro Souza tá dizendo: me desculpe, mas o André estraga o time. E se a imprensa sabe me dizer que aí, André Ribeiro. e Luan não dá, é porque o Grêmio cai de produção. Sem eles, o Grêmio fica melhor. Quem mais? Quem mais? Quem mais? O Van Damme vai dizer, o Ribeiro tem toda a razão. A Júlia Freitas está dizendo: concordo com o Brito, o garoto Luan é bom. Ai, ai, ai. Ó, o celular é meu, mas as mensagens é do pessoal que tá mandando. Vamos lá. Marco, não vou saber falar o sobrenome dele. Fala aí, Brito. Deixa eu ver, Bota deixa os eu óculos. ver. Deixa eu ver onde ele tá. Ali, ó. Marco Calemar. Isso aí. Bem alemão. Se o Grêmio, Deutsch. mais de um Luan seria uma maravilha. Ribeiro Neto gosta de jogador meia boca. Luan é titular em qualquer clube do Brasil. Vamos lá, vamos lá. Daqui a pouco fala o Ribeiro. Mais mensagens aí, porque aqui você também é comentarista. Vamos ver. Tem muitos comentários. Tem bastante gente Vitória falando Carolina está também. escolhendo ali. Tu está escolhendo Sabe quem que- está dando Tô pau no escolhendo. Ribeiro. Não, eu Tá acho escolhendo ótimo. quem está dando pau no Ribeiro. Eu acho ótimo isso. Ó, Luiz Van Damme tá dizendo: Luan jogou bem porque tinha o Douglas que deixava ele pifado na cara do gol. Era uma outra concepção de time. Assim, eu respeito todas. Eu sou democrático. Uma coisa que eu aprendi é que e a rede social faz isso, né, e fez isso. Os jornalistas sempre criticaram sozinhos. Nunca teve o rebote. Sim, né? é verdade. Hoje, com a rede social, a gente tem que estar pronto e preparado para ser criticado. O cara bota entendeu? deixa eu te dizer um negócio, coloca um comentário no Twitter, principalmente, e o pau te come. É, isso aí, normal. Bota qualquer coisa, Ele tá ele preparado. 30 Só que eu dizendo. vou dizer o seguinte para Tu é vocês. um abobado. Quem me ouviu com atenção vai dizer, gente, o analista, o comentarista esportivo, por isso que eu gosto da imparcialidade. Eu não tenho nada contra os digitais influencers, eu não tenho nada contra. Só que a opinião deles não é isenta. Sim. E eu me permito me manter isento porque me dá liberdade para analisar de forma racional. Exatamente. Então aí eu posso dizer que é por isso que eu sou comentarista esportivo. Sim. Se eu fosse torcedor, eu talvez analisasse com paixão. Claro, E eu não posso analisar com paixão, eu tenho que analisar com a razão. E com a razão, eu sugiro a vocês, observem de novo, vejam os VTs,
tentem analisar de forma técnica e tática, não com a paixão, sabe? A paixão, para o bem ou para o mal, ela emburrece, entendeu? Vão por mim. O Luan está jogando um pouquinho, piquitito melhor. Sim. Longe ainda do que o padrão de jogo do Grêmio precisa dele. E outra, vou repetir porque as pessoas parece que não entendem. O André é uma nada. Só que, para o Renato e para o Alexandre Mendes, a característica do André ainda faz o time, o resto, jogar mais. Deu para entender? Ou quer que eu escreva? Ou Deixa quer que eu saber, em seguida nós vamos falar das obras aqui no Rio Grande do Sul, que olha, as estradas estão melhorando, tem muitas obras, em seguida vamos falar. Mas antes eu quero saber com o Guilherme Paz. Guilherme Paz, na quarta-feira o Grêmio vai jogar contra o Ceará em Caxias do Sul. Primeiro, por que, Guilherme Paz? Tem um show de rock and roll que o Ribeiro Neto explica um pouquinho melhor a banda que vai tocar lá na arena, por isso que o Grêmio está indo para Caxias do Sul, vai jogar no Centenário diante, o Ceará, mais um confronto dessa sequência antes do Flamengo. O Grêmio que treina hoje à tarde, treina amanhã pela manhã e já embarca para Caxias. Guilherme Paz, qual é o time titular, quem está fora, quem deve jogar nesta partida contra o Ceará que acontece em Caxias do Sul? Então, vamos lembrar que o Everton e o Matheus Henrique estão com a seleção brasileira, estão em Singapura. Eles desfalcam o tricolor gaúcho durante 2 rodadas. Kahneman, com a seleção argentina, que enfrenta a Alemanha já na quarta-feira, também desfalca por 2 rodadas. Volta só na quarta-feira da semana que vem. Penúltima rodada antes do jogo, diante o Flamengo. Então o Grêmio vai com Paulo Vitor no gol, Galhardo, David Braz. E aí vem uma dúvida muito grande. Ontem, no treino dos reservas pela manhã, lá no CT Presidente Luiz Carvalho, Pedro Jeromel treinou normalmente, com muita intensidade. Ele é esperado hoje. Vai de Renato colocar ele ou não. Condição de jogo, Pedro Jeromel já tem com Bruno Cortez. Matheus Henrique está fora, então Michel e Maicon no meio de campo. Alisson, Luan, na esquerda o PP. E daí vem a dúvida novamente que Ribeiro Neto já debateu, André ou Diego Tardelli nesse time do Grêmio que enfrenta o Ceará em busca do G6 da competição do Campeonato Brasileiro. Bom, em seguida, valeu Guilherme Paz. Uma outra coisa que eu gostaria de dizer antes, não sei se nós vamos colocar a entrevista do André Sanches aí. Se não colocar, depois eu queria falar, mesmo que não coloque, eu queria falar porque ela repercutiu muito, foi muito mas já polêmica. vou colocar, mas antes, tá, vamos lá, com o André Sanches, presidente do Corinthians, entrevista polêmica demais na arena depois do jogo contra o Grêmio, vamos ver. Presidente, queria que o senhor ampliasse o assunto CBF. O senhor pode falar mais a respeito da entidade que divulgou um calendário na última semana, que pelo jeito o senhor não concorda com o calendário divulgado? Você está falando por mim? Você está perguntando e respondendo por mim? Uma interpretação que eu tive da resposta anterior do senhor. Eu acho que a CBF fez o calendário e não dá para reclamar. O que pode ser feito, presidente? Os clubes aceitam e fica assim? Cadê a Rede Globo aí? Não está a Rede Globo aí? Chama eles aí. Há pouco o senhor sugeriu que o colega, o Bruno... Eles. Fala, você principalmente fala deles. Presidente, o senhor sugeriu que o Bruno, meu colega da Guaíba, chamasse a Globo para mudar o calendário. Isso, o senhor, você também. Eu também, tudo bem. O senhor, como presidente do Corinthians, não tem mais eles poder... Pagam. O senhor não tem mais poder para isso? Você trabalha onde? Na Rádio Gaúcha. Tem patrocinador? Claro. Quando eles pagam, vocês fazem tudo para eles. E eu sou igual. Não, a Rede Globo entrega a mídia contratada. E eu entrego o horário que eles querem, o dia que eles querem, como eles querem. Eles pagam o Corinthians. Mas não adianta, presidente, reunir os outros times e tentar mudar isso? Esse, nós acabamos com a Rede Globo. E quem paga o futebol brasileiro? Vocês? Qual que é o teu rádio? Grenal. Mas tu não tem dinheiro para pagar. Gente, esse cara é sacanagem, gente, assim, cara. Vou dizer uma coisa bem clara para vocês, tá? Mas que barbaridade. O André Sanches é uma pessoa que eu não gosto dele porque ele é mal educado, ele ele não tem cultura, sabe? É um cara que é mais torcedor do que dirige. Tudo, ele tem muitos defeitos. Só que eu vou dizer uma coisa para vocês. A entrevista completa, vocês têm todos aí em sites e tal. Ele não disse nenhuma mentira. Não, peraí. Ele disse uma mentira no fim aqui, porque disse que a Rádio Grenal não tinha dinheiro para... Não, e não tem. E não tem. A Rádio Grenal é a única que fala 24 horas de isso futebol. É uma coisa, aqui, comprar direitos é outra coisa. Infelizmente, eu vou dizer, eu não tenho nenhum problema, tá?
Não é só a Rádio Grenal. A Band, a Guaíba, nenhuma tem dinheiro para comprar direitos. Ele quis dizer que a Globo é a poderosa. Isso é muito triste que eu estou dizendo, tá? E com tristeza, lamentando muito, eu digo para vocês, tudo que o André Sanches, da forma errada, da forma chata, né, é verdade. Quem manda é a Globo decide o calendário, os clubes são desunidos, não existe essa história de união de clubes, isso é uma falácia, entendeu? Outra coisa que ele falou que nós não botamos aqui, a metade dos profissionais que estão trabalhando hoje não são profissionais e não têm competência. Não sou corporativista, não tem competência. Sabe? Hoje os veículos de comunicação se utilizam, né, de mão de obra baratíssima, entendeu? De pessoas que estão apenas começando, que não tem nem conteúdo e outras não têm nem formação. Tá? Essa é uma verdade também. E eu não vou esconder isso. Tá? Então, assim, ó, infelizmente, eu digo com tristeza isso, porque eles escancaram a realidade da forma incorreta. Ele é chato, devia estar meio afetado até, não sei, veio do churrasco com o Noveleto. Mas ele falou, o que ele falou é ver... o que então, ele falou... Esquece tudo que ele falou. Não, senhor. Ele falou a verdade. Se ele teve num churrasco, quem você manda, não pode dar uma entrevista polêmica dessa, já desconsidero tudo. Se ele teve num churrasco... Mas eu estou te falando que ele falou a verdade, cara. Mas ele falou a verdade. Sim, então tá. Quem manda no futebol brasileiro é a Rede Globo. Quem é que dá dinheiro para os times? A Rede Globo. Então, se não fosse a Rede Globo, não teria campeonato. Acabou. E outra coisa, o que ele falou é mais pura verdade. O patrocinador compra e ele recebe o que ele compra. Então, gente, vamos parar de se iludir. Isso aqui não é Ilha da Fantasia, cara. É as verdades, eu digo as verdades aí, eu sei que incomoda muito. Depois a gente volta aqui para falar da tabela do Campeonato Brasileiro. Ribeiro Neto, esta é para você que costuma andar, a gente vai ver as imagens das obras aí. Para você que costuma andar aí pelo Vale do Paranhana, estão sendo feitas várias obras e melhorias nas nossas estradas. Que maravilha, né? Uma delas é a duplicação da ERS 239 em Taquara, com investimento de 10 milhões de reais. Uma travessia está em construção para ligar a Rua Oswaldo Aranha com a Nilo Dias, além dos cruzamentos, tudo para trazer mais segurança à rodovia e deixar o trânsito bem mais rápido, que é o que você quer, né? 70% da obra já está concluída e a previsão de entrega é no fim deste ano. Olha que maravilha, fim deste ano. Além disso, a estrada conta com serviços de guincho, ambulância e até lá é necessária, claro, a compreensão dos motoristas com o trânsito, né? Os motoristas com o trânsito lento, o governo está trabalhando muito para que fique tudo muito melhor. Então, se está sendo feita a obra nova, né, o trânsito vai ficar mais lento. Eu sempre saliento isso aqui, não tem como o trânsito ficar normal durante a obra. E a EGR está fazendo novas façanhas aí na logística e nos transportes com a Secretaria dos Transportes do Juvir Costela, aqui no Rio Grande do Sul. Que maravilha, né? Que maravilha! Vamos lá, Vitória Caroline, que o pessoal está dizendo aí? Tá xingando o Ribeiro. O Ribeiro já ficou ali, porque se alguém estiver xingando ele, volta aqui. Vamos lá. Olha, tem o Esteve Martins dizendo que o Ribeiro tem razão. Pro esquema do Renato no Grêmio, o centroavante, no caso o André, é melhor. E o Renato não abre mão de jogar sem uma referência na área. Vamos lá, mais comentários. O Josué bota bem no começo, do pessoal que está mandando agora. Vamos lá, tem muitos comentários, tem 300, 400 comentários. Vamos aos mais recentes aí. O Ivan Duarte está dizendo que Ribeiro está muito polêmico. Difícil aguentar ouvir essa gritaria bem na hora do almoço. O Ribeiro é nosso comentarista. É nosso comentarista e diz as verdades aqui. Vamos lá. O Vinícius Lourenço... Às vezes as verdades são polêmicas, né? Mas aí ele vem aqui e é a obrigação dele dizer o que ele pensa, senão não seria o comentarista aqui. O Vinícius Lourenço, que chegou um pouco atrasado hoje, está dizendo que desde sexta-feira o Ribeiro está dando na lata além do normal. Não está poupando nada, está todo vapor. Não nos serve comentarista aqui que vem aqui e fala bonito e não diz nada. Então o nosso comentarista fala o que ele acha que é na cabeça dele e é bom, isso é bom, para a gente até debater. Você vê como eu interrompo e às vezes abro um debate, mas é isso que é um comentarista, tem que dizer o que pensa. E o que pensa às vezes não é o que o torcedor gosta. Vamos lá. O Fernando está dizendo que gosta do Ribeiro porque ele não enrola, ele fala o que pensa. Viu? É o que o Paulinho Brito está dizendo. Vamos lá.
Miguel Lara, show essa rádio, descobri hoje. É uma TV. É uma TV, amigo, sabe o que é? É que muitas vezes as rádios estão transmitindo também no Facebook. Nós estamos nos canais 24, 524 da NET e também fica aqui Ribeiro e também em todas as plataformas digitais, né, no Twitter, Facebook, no YouTube e também no site rdctv.com.br, mas nos canais 24, 524 da NET em todo o estado também. O Josué tá pedindo um abraço, ele disse que coloca um gerador aqui para RDC da autogeradora. Maravilha, maravilha. Rapidamente, conta a tabela do Brasileirão aqui. Eu tenho que fumar antes de ir pro virando o jogo. Vamos lá. O Flamengo disparou, né? O Palmeiras marcou passo, já são 5 pontos, né? Difícil de pegar o Flamengo. E a dupla Grenal continua a sua luta pelo G6, né? Inter e Grêmio. Enquanto, olha, o Flamengo está a 17 pontos do Grêmio. Isso aí é um absurdo, cara. Isso é um absurdo. Então, assim, se não acontecer nenhum hecatombe, o Flamengo dispara. Então, e Inter e Grêmio, né, vão disputar aqui o G6, né? E o Grêmio que se cuide, tá? Olha onde está o Cruzeiro. O Cruzeiro está indo a passos lados para a segunda divisão, velho. Tá indo. O grande desse ano. O time do Cruzeiro, tu olha e não vê nada. Não existe varinha mágica, velho. Tá quase no fim do programa, só quero dizer pra você, olha só o CSA, 10º. Ceará que se cuide aí. Joga contra o Inter lá e se ganhar, ele tem 37, vai a 40. Não. O CSA tem 22, se ganhar vai a 25. 22, se ganhar vai a 25. A 25. Ele vai ficar junto com... Esses aqui, do Vasco, do Botafogo pra baixo, vai ser uma disputa até o final do campeonato. Pode ter certeza. E o Ceará também, que joga contra o Grêmio. Também. Valeu, Ribeiro. Um abraço, até volto no virando o jogo com o Rogério hoje. Eu vou incomodar ele depois. Ribeiro, só antes de tu sair, eu vou ler um comentário aqui do Caco Garcia, que é tanto comentário que no fim sobe lá embaixo, tá dizendo que Ribeiro Neto e as verdades da bola, falou a real. Obrigado. É o que eu falo. Gostem ou não, concordem ou não, né? Mas são as verdades. Para tu sair com moral do programa. Isso aí, obrigado, Caco, meu bruxo. Nós vamos lá no Cozinha Arte, 11h44, em seguida ali na Cristóvão Colombo, né? 11h44, Cozinha Arte maravilhosa, principalmente na segunda-feira, com um buffet sensacional. Rogério Amaral já está aí para o Virando o Jogo, que hoje terá Ribeiro Neto. Prepara que hoje ele está com a língua afiada. O Ribeiro Neto, né? Mais do que o normal. O que achou da rodada do fim de semana, Rogério Amaral? Tudo belezinha? Tudo belezinha, Paulo Preto. Mas o Ribeiro, hoje, pelo que eu ouvi, que ele estava comentando agora com você, eu estou fechando quase que integralmente com o Ribeiro Neto hoje. Vamos validar o comentário de um e outro. Agora, a rodada do fim de semana, é claro que se fala mais na questão do Internacional, do lance do pênalti, do Faro, né, ter chamado lá, Agora, eu vejo o seguinte, o problema maior do Internacional não é o Faro, não é quem vai para a seleção brasileira ou peruana. O problema do Internacional é o próprio Internacional. Enquanto o Internacional não olhar para si e não entender o que aconteceu o ano passado, não vai entender o que está acontecendo esse ano. O Internacional que terá, te prepara Trellis como centroavante lá contra o CSA do Argel, que vai ser uma fumaceira danada. Debate para você agora no Virando o Jogo aí, tá bom, Rogério Amaral? A gente volta amanhã, fique com o Virando o Jogo até as 2h e às 9 da noite tem o Cadu Oliveira com 2 toques. Feito! Tchau, tchau! RDC Esporte. Oferecimento Plenobras. Materiais elétricos e hidráulicos.